Bom dia, dúvida, todo anabolizante encolhe os testículos, né? Sim. Se você fizer uso contínuo, sim. Quero usar por já ser calvo, mas não quero perder a sacola. E como evitar espinhas? Não tem como evitar espinhas, né? Você pode até... as acnes mais severas, a gente até... mais graves, né? Não é severa, mais graves. A gente até tenta algumas medicações específicas, né? Mas dependendo da pessoa, não resolve, tá? Eu só não entendi isso, eu quero usar anabolizante porque eu já sou calvo. Normalmente as pessoas usam anabolizante para melhorar o físico. Mas tudo bem. Olha, sendo muito sincero, amigo, acho que antes de usar... O uso do anabolizante, ele não é uma certeza. Ele é uma oportunidade, né? E o que você tem que entender? Se você não estiver fazendo tudo 100%, é a mesma coisa que colocar aerofólio em Celta. Nada contra Celta, tá? Meu primeiro carro, não foi nem meu, era da minha mãe, era um Fiat 147, tá? Que, aliás, eu estou procurando. Se alguém achar um Fiat 147 amarelo gema de ovo, placar C8141, por favor, entre em contato. Assim como se você tiver um 147 amarelo gema de ovo, entre em contato também, tem interesse, tá? Mas veja, o que o anabolizante faz? O anabolizante, ele aumenta a sua capacidade de resposta de treino. Se o seu treino não é eficiente, se a sua alimentação não deixa o seu treino ser eficiente, ou se falta de sono impede que você atinja seu máximo de capacidade física, o anabolizante simplesmente não funciona. Ah, mas você pode ganhar 1, 2 quilos. Sim, você retém líquido na célula muscular, mas você não ganha nenhum tipo de massa muscular de ponto de vista de proteína, né? Só se você tiver muito detonado, se você tiver espoliado, ou se você tiver uma condição onde você está com um déficit de testosterona, por exemplo. Ele vai equilibrar isso e vai trazer sua massa muscular para aquilo que seria se você dormisse, comesse e treinasse direito. Eu sou a favor de eficiência antes do desempenho. Desempenho, eu falo, com um atleta profissional, porque a vida dele depende daquilo. Agora, quem quer, por exemplo, melhorar o físico, não quer efeito colateral. Você quer ficar com o abdômen trincado, mas ter problema sexual? Você quer ficar com o abdômen trincado, né, o braço grande, mas depois de um tempo ter que tomar remédio para o coração? Ou então você quer fazer um uso de anabolizante, mas aí sabendo que isso você vai ter que usar remédio para o coração, remédio para pressão, remédio para proteção do rim, e que vai te trazer efeito colateral por causa disso? Então essas coisas têm que ser ditas. Eu sei que tem muita gente que é fã do esteroide, eu sei que tem gente que fala que testosterona cura até câncer. Infelizmente, tem gente ainda nessa vibe. Mas, cara, a verdade é a verdade, não adianta você brigar com ela. Se você vai fazer um uso consciente de esteroide anabolizante, primeiro, você não vai fazer abuso, você não vai começar com 1 quilo. Segundo, você vai ter que usar drogas que tendem a diminuir o que são os colaterais e os efeitos deletérios do esteroide anabolizante. Isso não vai te dar uma proteção de 100%, mas vai diminuir o que são essas lesões ao longo do tempo. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala na década de 50, 60, 70, os fisiculturistas eles não faziam o uso sustentado de esteroide anabolizante. Eles faziam aquilo que a gente ainda chama hoje de ciclo. Então, ele começava um treino, ganhava uma robustez, bum, o físico dava aquela respondida. Fazia competição, parava o esteroide. Aí ele ficava 6 meses, 8 meses, 9 meses sem usar esteroide. E depois ele repetia isso. Por isso que vem o ciclo. Só que dos anos 90 ou 2000 para cá, veio uma cultura que eles chamam de blast and cruise. Ou seja, você dá uma porrada com o ciclo e depois mantém com uma dose mais baixa, o que não é uma dose baixa, é uma dose mais baixa. O que isso trouxe pra gente? Olha a galera que morre todo mês ligada a esse tipo de comportamento. Todo mês eu vejo notícia maromba, maromba MP4, não sei o que, morre um atleta. Cara, quando que vocês vão parar para pôr a mão na consciência e perceber que alguma coisa está errada, né?
Vamos olhar para isso? Nunca morreu tanta gente em decorrência de uso de esteroide anabolizante quanto hoje. Evidente que existe também um excesso de tragicalidade por alguns. O cara sofre um acidente de carro, ó, tá vendo? Morreu por causa do esteroide, né? Ou seja, o cara que faz uso de esteroide, né, ou o fisiculturista mesmo, porque nem se sabe se o cara usa ou não esteroide, mas se é mais fortinho e morreu, pode ter sido de queda de moto. Não, foi por causa do esteroide. A gente tem que dar palmatória que isso existe, tá? Mas o bom senso fala, se isso fosse igual vitamina que engorda e faz crescer, todo mundo tomava desde criança. Não é. É. Um monte de ex-atleta vive falando na internet que vocês não devem fazer isso. É ou não é? Um monte de treinador vive falando para vocês que vocês não devem fazer isso de qualquer jeito. É ou não é? Um monte de profissional vive falando na internet para vocês que isso não deve ser feito à revelia de cuidados básicos. E finalmente, um monte de gente do meio mudou de opinião depois de um tempo em relação ao uso de esteroides. Então, se você tem tanto tipo de gente falando dessa forma sobre o assunto, faz sentido pelo menos você criar uma dúvida razoável. E se você cria uma dúvida razoável, não é com tanta confiança assim. Ó, virou diálogo. Obrigado, o shape já tá ok, só cortar o doce. É que já gasto 500 com tratamento de calvície. Um amigo gasta 400 com ciclo e tá voando no treino, trabalho e cama. Lembra que ninguém é igual a ninguém, tá? E por que eu vou te falar isso? Porque a característica dos respondedores é outra coisa. Então existem os altos respondedores ao exercício. E esses provavelmente vão ter um físico bom, com ou sem esteroide. Mas quando você colocar esteroide, o físico deles inegavelmente vai melhorar. Agora, você tem os maus respondedores, que não respondem, né, nem com treino, nem com treino com esteroide. Então a gente tem que descobrir. Primeiro corta o doce, vê se seu físico fica foda, antes de você decidir tomar essa decisão. A segunda coisa é, vai procurar um médico para fazer isso para você, porque não é só tomar o esteroide e, beleza, vai aparecer. Copiar ciclo dá ruim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua sala de aula, todo mundo do colégio, não vamos falar nem de faculdade nem disso, todo mundo estudou pelo mesmo livro de matemática. Por que tinha gente que tirava 10 e outros tiravam 0? Era vagabundo e não estudava. Cara, tinha muita gente que estudava e que tirava 0 nevertheless. Por que muita gente que estudou pelo mesmo livro de geografia, com a mesma professora, e ainda assim não entendia a matéria, e outros entendiam muito bem a matéria? Porque uma centena de pessoas que estudaram história na mesma escola, com a mesma professora, com o mesmo livro. Por que todo mundo não tirava a mesma nota? Aliás, minha professora de história, a doutora Maria do Carmo, um beijo pra você. Saudade de você, professora. Deve estar com a mesma cara hoje, né? Tenho certeza. Maria do Carmo não envelhece. Você entendeu onde eu quero chegar? Não dá para você copiar 100% das coisas e achar que você vai ter 100% do mesmo resultado. Eu te dou a mesma professora, o mesmo livro, eu te dou o mesmo tempo para você estudar. Você estuda a mesma quantidade que o seu colega. Vocês vão ter resultado diferente e o físico no treinamento é a mesma coisa. Por isso que é um trabalho 1 a 1, tá? Isso é muito importante. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?